Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais uma aula de Química 1 do cursinho da UEL com o professor Diego Araújo. Hoje a nossa aula será de Termoquímica, a primeira unidade da apostila número 3, página 330. Antes de começar o assunto da termoquímica, vamos lembrar daquela definição de química que foi dada lá na primeira aula da apostila número 1. Química é a ciência que estuda a matéria, estuda as transformações sofridas pela matéria e as energias envolvidas nessas transformações. Mas o que essa definição tem a ver com a termoquímica? A termoquímica vai ser a parte da química que estuda a energia envolvida nas transformações sofridas pela matéria, tá bom? Então a gente vai ver aqui que a termoquímica é a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham os processos químicos ou até as mudanças de estado físico, tá bom? Vamos tentar entender isso. Então temos aqui um processo químico ou físico. A partir desse processo teremos uma troca de calor do sistema com o meio e assim a gente tem duas situações: liberação de calor para o meio ou absorção de calor do meio, certo? Então, quando temos a liberação de calor, o processo será chamado de exotérmico, enquanto que quando temos absorção de calor, o processo será chamado endotérmico, tá bom? Então temos basicamente duas reações: as reações que liberam calor e as reações que absorvem calor. Vamos diferenciar esses dois tipos de processo, a reação exotérmica da reação endotérmica. A reação exotérmica é aquela que libera calor. Quando temos a liberação de calor, o sistema perde calor para o meio. O sistema perdendo calor para o meio vai causar um aquecimento do meio. Então é característica dessas reações um aquecimento do meio. Beleza? E a reação genérica dela vai ser da seguinte maneira: reagentes se transformando em produtos, com um detalhe, com liberação de calor. Com essa liberação de calor, a gente tem o aquecimento do meio e temos também o sistema perdendo calor. Quais os exemplos que a gente pode pegar aqui para a reação exotérmica? A combustão, mais famoso deles, né? Fermentação, a respiração celular, são processos que geram energia. Pilhas e baterias, aqueles dispositivos geradores de corrente elétrica a partir de uma reação química, que a gente vai estudar nessa apostila. Por último ali, formação de ligações. Então, a partir da formação de ligações, temos liberação de energia, certo? Agora a gente vai para o outro lado, reação endotérmica. Endo para dentro. A reação endotérmica é aquela que absorve calor. A reação que absorve calor. Então, o meio perde calor para o sistema absorve calor do meio, o meio perde calor para o sistema e assim a gente tem um resfriamento do meio. Como seria a reação básica dela? Reagentes se transformando em produtos, mas com um detalhe ali, a absorção de calor durante o processo, tá bom? Exemplos que a gente pode usar aqui na reação endotérmica, aquela que absorve energia. A fotossíntese é uma reação não espontânea que acontece com a absorção da energia solar. Quimiossíntese, pirólise. Outros exemplos ali, a desidratação e a quebra de ligações. São processos não espontâneos que necessitam de absorção de energia para que ocorram. Diferenciado então a reação endotérmica para a reação exotérmica, agora a gente vai para o conceito de entalpia. O que seria a entalpia? Basicamente é a energia do sistema. A gente pode colocar ali, ó, é o conteúdo global de energia que o sistema armazena. Não importa se for reagentes ou produtos, cada um deles tem uma quantidade de energia armazenada. Reagentes se transformando em produtos, temos aqui a entalpia inicial, a energia dos reagentes, a entalpia dos reagentes, e temos também a entalpia dos produtos, certo? A entalpia final. E agora a gente vai ver então a variação da entalpia, aquele famoso ΔH que todo mundo teme lá no ensino médio. O que seria o ΔH? É a diferença entre as entalpias final e inicial, certo? Vamos fazer uma formulinha básica ali. É a diferença entre a entalpia final e a entalpia inicial. O ΔH será a entalpia final menos a entalpia inicial, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Basicamente ele vai indicar o quê? Ele indica a quantidade de calor que vai ser absorvido ou liberado, certo? Se for absorvido, a gente já sabe a reação endotérmica. Se for liberado, a gente já sabe a reação exotérmica. Vamos tentar entender a variação da entalpia, o ΔH, nas reações exotérmica e endotérmica. Primeiro na reação exotérmica.
A reação exotérmica, a gente tem reagentes se transformando em produtos com liberação de calor. Como esse processo acontece com liberação de calor, a gente pode dizer que a entalpia final ela é menor que a entalpia inicial, porque o sistema perdeu calor, perdeu energia. Então a entalpia dos reagentes será maior que a entalpia dos produtos. Consequentemente, se a gente jogar na formulinha ali, produtos menos reagentes. Se reagentes é maior que produtos, o saldo disso, né, o ΔH, será negativo. Beleza? Vamos tentar entender isso no gráfico? Então temos ali um gráfico básico da entalpia em função do tempo. A gente tem inicialmente o estágio dos reagentes com a entalpia dos reagentes. Durante o processo de transformação de reagentes em produtos, a gente chega no estágio de produtos. E o detalhe, essa reação é exotérmica, ou seja, liberou calor. Consequentemente, liberou calor, o sistema perdeu calor e assim a gente chega na entalpia final, a entalpia dos produtos. Nota-se nesse gráfico que a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. E essa diferença entre reagentes e produtos ali? Vai ser o nosso ΔH. Então a gente observou que o ΔH ele está negativo. Houve uma perda de energia do sistema. ΔH negativo. Vamos pegar um exemplo numérico para a gente entender isso? Então temos ali a entalpia dos reagentes, 72. Entalpia dos produtos, 25. Jogando na nossa fórmula, ΔH é igual 25, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, 72. 25 menos 72, ΔH é igual a menos 47. ΔH é igual a menos 47. Ou seja, ΔH negativo concorda com as informações que foram dadas anteriormente, tá bom? Vamos agora para a reação endotérmica. Então, seguindo o mesmo raciocínio, a reação endotérmica é aquela que absorve calor. Então, reagentes se transformando em produtos, com detalhe, absorção de calor pelo sistema. Como o sistema absorve calor, a gente pode dizer que, ao longo da reação, temos um incremento de energia. Consequentemente, a entalpia final ela é maior que a entalpia inicial. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Fazendo o cálculo básico do ΔH. ΔH é igual a produtos menos reagentes. Se produtos é maior que reagentes, então o saldo disso sempre será positivo, ΔH positivo. Vamos ver isso no gráfico. Vamos ter o gráfico semelhante ali, entalpia em função do tempo. Inicialmente temos a entalpia inicial, a entalpia dos reagentes, que está ali. Ao longo da reação temos um incremento de energia, pois o sistema está absorvendo calor. Absorveu calor, chegamos ao estágio dos produtos. A entalpia final, a entalpia dos produtos. Nota-se ali um incremento de energia. Consequentemente, houve esse aumento, né, esse saldo entre produtos e reagentes vai ser positivo, ΔH positivo. Vamos colocar números aí para calcular? Então, coloquei ali, entalpia dos produtos 84, entalpia dos reagentes 32. ΔH é igual, produtos menos reagentes. ΔH é igual a 84 menos 32. Qual o valor disso? ΔH é igual a 52, certo? 52 positivo, ou seja, ΔH positivo é uma reação endotérmica. Gravem isso. Reação exotérmica libera calor, o sistema perde calor, ΔH negativo. Reação endotérmica, o sistema absorve calor, temos um aumento de energia e assim o ΔH será positivo. Porque vocês verão ao longo dos exercícios que a partir do ΔH a gente vai determinar se a reação é exo ou endotérmica, tá bom? Agora uma observação importante relacionada à mudança de estado físico. Todo mundo lembra lá da quinta série, né? Sólido se transformando em líquido que se transforma em vapor ou em gasoso, dependendo da situação que for apresentada, certo? Quais são os processos que ocorrem ali? De sólido para líquido, a gente já sabe, fusão. De líquido para vapor ou líquido para gasoso, vaporização. De sólido direto para gasoso, sublimação. Isso vocês já conhecem lá da quinta série. Processo contrário, gasoso se transformando em líquido, a gente tem a condensação. Vapor transformando em líquido, a gente tem a condensação. Líquido se transformando em sólidos, a gente tem a solidificação. Temos o processo contrário também, de gasoso para sólido ou vapor para sólido. É a sublimação, também chamada de ressublimação em alguns livros. Beleza? Um detalhe interessante. Para o sólido se transformar no líquido, a gente tem que fornecer calor.
Para o gelo se transformar em água, a gente tem que tirar da geladeira. A gente tem que fornecer calor do meio, certo? Para o líquido se transformar em vapor, para a água ferver, a gente tem que fornecer calor também. Então, esses processos de fusão e vaporização são processos que absorvem calor, processos endotérmicos. Precisa de calor para acontecer. Do outro lado, a gente tem a condensação, transformar de vapor para líquido. Ou a solidificação, transformar de líquido para sólido. Para a gente fazer gelo, a gente tem que pegar a água e colocar na geladeira. Ou seja, na geladeira retira-se o calor daquele sistema e assim a gente tem a transformação de água líquida em água sólida. Esse processo acontece então com retirada de calor. O meio perde calor. Se o meio perde calor, a gente tem um processo exotérmico aqui. No gráfico a gente tem então sólido, ganha-se calor, a gente chega no estado líquido. Certo? A gente fornece calor para o sistema e a gente chega no estado líquido. Fornecendo mais calor para essa substância, a gente vai fornecer calor até o líquido sofrer ebulição. E assim a gente tem processo aqui de transformação de líquido para vapor ou líquido para gasoso, dependendo da situação. Então, de sólido para líquido, a gente tem um aumento do teor energético do sistema, ou seja, um aumento da entalpia. Então, para a gente transformar de sólido para líquido, o ΔH será positivo. De líquido para gasoso, mesmo raciocínio. A gente tem que fornecer calor, o sistema absorveu o calor, ΔH positivo. E o processo contrário, de vapor para líquido ou gasoso para líquido? Acontece com retirada de calor, ou seja, o sistema vai perder calor para o meio. Então a gente tem ΔH negativo ali. Mesma coisa de líquido para sólido, ΔH negativo porque o sistema está perdendo calor para o meio. Beleza? Deu para entender isso? É importante a gente juntar essas informações que a gente já conhecia lá do período do ensino fundamental com a parte aqui da termoquímica, tá bom? Agora a gente vai ver os fatores que influenciam no valor do ΔH. Vamos ver os principais fatores. Primeiro fator aqui, a quantidade de reagentes e produtos. Então temos ali, ó, quanto maior a quantidade de reagentes, maior será a quantidade de reagentes transformada em produtos. Consequentemente, maior será o calor absorvido ou liberado, dependendo da situação. Então, quanto maior a quantidade de reagentes, maior será o módulo do ΔH. Em outras palavras, maior será o calor absorvido ou liberado. Para a gente entender isso, vamos pegar um exemplo ali. C2H2 mais O2 formando CO2 mais H2O. O que seria isso? A combustão do acetileno se transformando em gás carbônico e água, combustão completa do acetileno. A gente tem um detalhe aqui. O ΔH dessa reação é menos 310 kcal por mol. Ou seja, essa reação é uma reação exotérmica ou endotérmica? Já dei a primeira dica. Eu falei que é a combustão do acetileno. Então é uma reação exotérmica. Se você não pegou essa informação, é só você olhar para o ΔH. ΔH menos 310. ΔH negativo é a reação exotérmica. Beleza, essa é a reação exotérmica e o dado mostra o seguinte: ΔH é igual a menos 310 quilocalorias por mol. Quilocalorias por mol do acetileno. Por que isso é importante a gente ver que é quilocalorias por mol? É porque depende da quantidade de acetileno que vai sofrer combustão. É só a gente imaginar o seguinte: quanto mais combustível, maior será o calor liberado. Certo? Então, se temos ali 1 mol de acetileno sofrendo combustão, essa combustão causará uma liberação de 310 quilocalorias. Certo? E se tivermos 2 mols? A quantidade de calor liberado na combustão de 2 mols vai ser o dobro da quantidade de calor liberado na combustão de 1 mol. Então, 2 mols de acetileno vão liberar o dobro daquilo ali. O dobro de 310 é igual a 620. E se tivermos 5 mols de acetileno para sofrer combustão? Teremos ali a liberação de 5 vezes 310, que dá 1.550 quilocalorias. Então, a quantidade de reagentes que vão transformar em produtos vai influenciar no valor do ΔH. Outro fator importante aqui, o estado físico das substâncias. Estados físicos diferentes vão possuir diferentes valores de entalpia.
certo? Vamos pegar um exemplo para entender isso. Temos ali a reação de combustão do hidrogênio se transformando em água. Combustão do hidrogênio, hidrogênio reagindo com oxigênio se transformando em água. Essa reação forma água sólida e o ΔH dessa reação é menos 70 quilocalorias por mol. Então, a partir da combustão de 1 mol de hidrogênio, transformando em água sólida, teremos a liberação de 70 quilocalorias por mol. É uma reação exotérmica, certo? Vamos pegar um exemplo semelhante ali. Hidrogênio reagindo com oxigênio se transformando em água, mas o detalhe é água líquida. Será que vai influenciar no valor do ΔH? O ΔH vai ser diferente? Vai. O ΔH dessa reação é menos 68,3 quilocalorias por mol. Ou seja, a água líquida ela tem um teor energético um pouco maior do que a água sólida. Consequentemente, essa variação da entalpia será um pouco menor. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Combustão do hidrogênio, mas agora transformando em água em estado de vapor. Água em estado de vapor tem um teor energético maior do que a água no estado líquido, como a gente viu no gráfico anterior. Então, olha o ΔH, menos 57 quilocalorias por mol. Ou seja, a gente conclui que o estado físico das substâncias vai influenciar no valor do ΔH, tá bom? Por último, outro fator que influencia no ΔH é o estado alotrópico. Alguém lembra o que são alótropos? Que provavelmente o Neto passou para vocês lá na primeira apostila. Alótropos são substâncias simples formadas por um mesmo elemento químico, diferentes ou no número de átomos ou na organização desses átomos, certo? Então, basicamente, substâncias simples diferentes formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Exemplos: fósforo branco e fósforo vermelho, enxofre rômbico e enxofre monoclínico. Outro exemplo: carbono na forma de grafite ou carbono na forma de diamante. E agora também tem aqueles carbonos na forma de fullerenos, certo? Oxigênio, O2, e gás ozônio, O3, entre outros exemplos aí. Então, o estado alotrópico mais comum é o estado mais estável, consequentemente é o menos energético, é o que tem menor entalpia. Vamos fazer uma comparação aí. Então a gente tem ali combustão do carbono grafite, acontece com liberação de 94 quilocalorias por mol. Então, 1 mol de grafite sofrendo combustão terá a liberação de 94 quilocalorias, certo? Agora pegando um outro tipo de carbono ali, carbono na forma de diamante. Combustão do diamante vai formar CO2 com liberação de 94,5 quilocalorias por mol. Isso mostra que o carbono grafite, que é o mais comum na natureza, é o mais estável, ele é menos energético que o carbono diamante, certo? Consequentemente, se ele é menos energético, a variação da entalpia vai ser um pouco menor em relação à variação da entalpia quando temos a combustão do carbono diamante, certo? Então esses são os principais fatores que influenciam no valor do ΔH. Agora a gente vai resolver 2 exercícios da apostila e finalizar essa aula. Página 331. Exercício número 2. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Primeiro processo, o gás queimando em uma das bocas do fogão. Segundo processo, a água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que exotérmico ou endotérmico? O gás queimando em uma das bocas do fogão, a gente tem um processo de combustão, ou seja, uma reação que libera calor, reação exotérmica. A água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Seria qual processo? Um processo que a gente tem uma absorção de energia pela água e assim a água transformando de líquido para vapor. Processo endotérmico. Então, afirmativa 1, exotérmica, afirmativa 2, endotérmica, alternativa letra B de Bosque, certo? Vamos para o exercício número 4 da UEL. As bolsas térmicas consistem geralmente de 2 invólucros selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os 2 invólucros é rompida,
As substâncias nele contidas se misturam e ocorre aquecimento ou resfriamento. Ou seja, nesse processo de mistura das substâncias temos uma reação química, causando a liberação ou absorção de energia, seja aquecimento ou resfriamento. A seguir estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com seus respectivos ΔH. Reação 1. Temos ali CaO, que é o óxido de cálcio, reagindo com óxido de silício, formando silicato de cálcio. Esse processo ocorre com liberação de energia, ΔH negativo, então a gente já sabe, é uma reação exotérmica. Reação 2, nitrato de amônio, NH4NO3, mais água formando íons amônio e íons nitrato. Esse processo ocorre ali com ΔH positivo, ou seja, absorção de energia, ΔH positivo, reação endotérmica. CaCl2, que é o cloreto de cálcio reagindo com água, formando cálcio iônico mais cloreto iônico. Esse processo ocorre com liberação de calor, ΔH negativo, reação exotérmica. Então agora a gente já sabe que a primeira reação é exotérmica, a segunda reação é endotérmica, a terceira reação é exotérmica. Vamos para finalizar essa questão. Analise as reações e os valores correspondentes de ΔH e assinale a alternativa que correlaciona adequadamente as reações com as bolsas térmicas quentes ou frias. Aí ele pergunta se a bolsa é fria ou quente. A gente vai ter que pensar da seguinte maneira. A reação exotérmica é aquela que libera calor. Se ela libera calor, a gente vai perceber um aquecimento. Então a primeira reação é exotérmica. Consequentemente, ela vai liberar calor, a gente vai observar que tem um aquecimento. Logo, essa bolsa é quente, certo? A segunda reação é a reação endotérmica, a reação que absorve calor. Então a gente vai perceber um resfriamento, certo? É uma bolsa fria. E a terceira reação é uma reação exotérmica, que libera calor também. Libera calor, a gente vai observar um aquecimento, é uma bolsa quente. Então quente, fria e quente, a nossa alternativa ficou letra B de Bosco. E assim a gente termina a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Na próxima semana a gente vai aprender a trabalhar melhor os tipos de entalpia, entalpia de combustão, entalpia de formação, a lei de Hess, que muita gente tem bastante dificuldade no ensino médio, então vai ser o momento de vocês aprenderem. E por último também a energia de ligação. Qualquer dúvida me procurem. Bons estudos. Até semana que vem. Tchau.